No tratamento medicamentoso, doutor, a duloxetina, o senhor tem bom resultado? Tratamento medicamentoso, né? Então, a gente deu essa pincelada só, na verdade, temos aí o recurso medicamentoso mais como um elemento adjuvante, bastante secundário e que geralmente vai ter um papel mais importante só no paciente que tem dor miofacial, mas em múltiplos pontos, naquele quadro que talvez seja quase borderline com a fibromialgia, né? Porque já se falou durante algum tempo que a dor miofacial e a fibromialgia sejam polos de um espectro, de uma condição. Então, algumas vezes a gente vai ter um paciente que vai ter muita facilidade para desenvolver pontos miofaciais. Talvez por uma condição orgânica, a gente precisa desfazer essa bola de neve, precisa enxugar um pouco, porque se a gente for em cada lugar que ele tem dor, se a gente for valorizar cada lugar que ele tem dor, a gente não chega a lugar nenhum, né? Ele pode ter 10 lugares no corpo onde ele refere dor. Às vezes, para enxugar, precisa do remédio, ou então outras abordagens, começa a sessão de acupuntura pelo lugar que mais dói. Às vezes isso já faz com que outros lugares já fiquem menos dolorosos, mesmo que você não aborde necessariamente naquela sessão, né? Então, medicamento só nesses casos mais específicos. Tudo é muito individual, né? Tem pacientes que às vezes não toleram muito a agulha, não gostam, está muito sensibilizado, né? Tem dor crônica. Duloxetina temos boa experiência, sim, melhora bastante, às vezes cervicalgia, lombalgia. Venlafaxina é outra que é importante, sim. Tem a ver, o genérico não é igual ao similar, que não é igual à de marca, tá certo? O original acaba sendo mais forte, que a gente tem visto, mas alguns pacientes têm efeitos colaterais maiores também. Então, às vezes, vale a pena você brincar com por exemplo, duloxetina tem 3 no mercado, então, às vezes, né, dá muito sensível, você dá o terceiro, que é menos efeito colateral. Alguns pacientes, não esquecer, eles já têm um histórico, que a gente está falando, um pouquinho diferente do que o Márcio estava falando, aí a gente está falando de alguns pacientes dor crônica mesmo, que vem, que fica lá pulando de consultório em consultório. E alguns pacientes já não melhoram com histórias, com vários antidepressivos. Cuidado, pode ser borderline ou pode ser bipolar, tá? Porque não é todo mundo que vai bem com antidepressivo, tá? Eu falei, eu passo muito mal, a cabeça fica ruim. Então vai para um anticonvulsivante. Pregabalina, gabapentina, vale a pena sim também. Alguns pacientes melhoram o sono. Esse grandalhão de 1,90 m, ele disse que tomou 3 meses a gabapentina, ele melhorava o sono e ele ficava sem dor. Óbvio, só isso não adianta nada, mas ele está aproveitando agora, reentrei medicação, só que a testar pregabalina, que tem uma ação melhor em músculo também, para ver se ele tolera melhor reabilitação, né? Tanto que foi agulhado inteiro, de ponta a ponta, porque estava muito ruim, global, né? Mesmo sendo fibro, tá bom? E o paciente fala, e aí, qual? Eu falei, não sei. Aí a gente brinca, né? Remédio como roupa, comida, agulhas, marido, só testando, né? Não sei, né? Você olha para sua cara, parece que está bom, mas não sei, né? Tem que testar, na verdade, em tudo na vida, né? Boa tarde, obrigado pelas palestras. Gostaria de direcionar a pergunta à doutora Lin. É comum no seu dia a dia encontrar pacientes encaminhados com risartrose ou tendinopatia de De Quervain, que na verdade está envolvida a dor miofacial? Geralmente sim, pergunta interessante, sim, porque para o tendão estar com problema, o músculo tem que estar, né? Então, realmente, bem o que a Mariângela falou, não dá para ficar só no localizado. E muitas vezes o contralateral também, porque você acaba compensando muito, né, como você usa o corpo. Então, acaba usando bilateral, às vezes, né, aquela história da medicina chinesa é interessante, porque você usa primeiro os pontos periféricos para dar uma dessensibilizada, aí, hora, deixar para o fim. Eu falo para o residente, ele adora chegar lá, eu falei, calma, você nem examinou direito, veja ele inteiro primeiro, você já vai logo apertar o ponto gatilho, aí ele vai ficar dolorido, não vai nem fazer direito os outros testes, né? Então, dá uma geral, depois você vai, né, sobra o finalzinho, o ponto gatilho, mas aí também, né, como disse, você vai dessensibilizando e depois fica muito menos dolorido, né? Doutor Marcelo, o senhor mostrou aquela técnica que o senhor coloca a agulha no centro e bota as adjacentes, né?
E a técnica mesmo de desativação, o senhor usa aquela que superficializa, aprofunda rapidamente, como o pessoal chama de peneira? Que técnica o senhor usaria? E se tem assim uma facilidade de formar hematoma, se fizer essa técnica? Particularmente, eu não faço nenhuma mobilização específica, né? Dá para ver que muitas vezes só esse mecanismo segmentar, de você abordar o segmento, já traz um resultado bastante satisfatório, mesmo não chegando no músculo, né? Então é um pouco diferente do que muitas escolas apregoam, de que você tem que chegar no músculo, chegando no músculo fazer um leque ali, né? Destruir traves fibróticas, realmente mexer no local para você dizer que está fazendo inativação do ponto gatilho. Eu vejo assim com muito cuidado essa questão do desativar o ponto gatilho com a acupuntura, tá? Eu vou contar um caso rapidamente. Tinha um paciente do nosso ambulatório lá que ele tinha uma dor miofascial bastante longa, de longa data, assim, né? E muito intensa, e ele vinha melhorando, sim. Do jeito que eu estava fazendo, ele vinha melhorando. Aí chegou 2 residentes nossa lá, não, porque nós temos que desativar o ponto gatilho, e pegaram o paciente e agulharam onde estava o ponto gatilho, acharam um ponto gatilho aqui embaixo da escápula, agulharam, pá, na outra vez ele veio dizendo que a dor piorou muito, que ele ficou com muita dor. E olha, eu fiz uma série de sessões de acupuntura e eu não consegui mais botar ele naquele patamar de alívio de dor que ele estava. Eu não sei o que houve, tá? Mas realmente eu acho que tem que ir com certo cuidado, porque realmente é uma região muito dolorida, e se tu agulhar demais, porque tem que desativar e mexe, né? manipula a agulha, tu pode até perder o paciente e não vai melhorar. Aí vai dizer, não, mas eu não melhorei com a acupuntura. É que nem tem gente que diz que vai fazer pilates. Mas eu fiz pilates e fiquei com dor, não vou mais. Eu digo, não, muda a técnica, troca o professor, porque o pilates não pode dar dor. O pilates tem que tirar a dor, né? Então, eu tenho cuidado com isso. Pode causar assim, uma neurotimese, uma neuropraxia, de tanto manipular, né? Uma lesão do nervo. Pode, nem é tão comum. Eu acho que assim, o que a gente vê na prática é isso. Quando é muito crônico o miofascial, às vezes você tem que inativar e dar um tweet, um ou outro. Mas o que eu vou comentar, que hoje em dia os físicos também fazem muito e dão curso de trigger point, né? Inativação do ponto gatilho. Então, assim, nada contra, né? E que eu acho que tem tanta coisa na física para fazer que não precisa chegar e colocar agulha, porque só de cinésio já é capítulo enorme, né? Essas coisas ergonômicas que, teoricamente, sabe que no exterior eles falam, isso é muito caro para o médico fazer isso, quem tem que fazer essa ergonomia, esses ajustes, é fisioterapeuta, o tempo do médico é muito caro. Na verdade, não está errado, entendeu? Tanto que eu falo, muita gente fica gastando tempo na consulta por o que eles não fizeram, né? E olha que a gente tem equipe grande de fisioterapeutas, então isso é importante. Só que o que eu vejo, que eles inativam os músculos só com agulha curta, então eles conseguem diminuir os pontos gatilhos superficiais. Quadrar lombar, que você tem que usar agulha longa, 5 ou de 7, eles não conseguem, nem chegam, né? Cervical, eles têm receio de colocar. Glúteo é o único lugar que eles põem maior, entendeu? Então, isso que a gente comenta, né? Às vezes, tem que perguntar, fez acupuntura, mas com quem também, né? Porque, infelizmente, também tem isso. E eu brinco, né? Se o físico dão aula de inativação de ponto gatilho, está na hora do médico também entrar nisso, porque, na verdade, é uma área de todo mundo, né? Só que tem que tomar cuidado, né? Sensibilização central, às vezes, acontece mesmo. A propósito de tratamento multidisciplinar, como eu acho que foi que falou. Lá em Fortaleza, por exemplo, mora um belga chamado Dominique Lipin. Esse cara é osteopata. E eu tenho, às vezes, mandado pacientes para ele e tenho tido resultados espetaculares. Sim. Ele não é médico. Única coisa, cuidado, hipermóvel, não pode fazer muita osteopatia ou quiropraxia, que pode piorar o frouxidão ligamentar, né? Como o Pilates, muitas vezes piora porque não está adaptado. Aquela história de ficar contraindo o core não é bem assim.
Porque o pessoal, em vez de ensinar a contrair o transverso profundo só, que é suave, faz endurece. E tem umas moças que já aprendeu de jovem que tem que endurecer a barriga para ficar tudo elegante. Só que eu brinco com o paciente, aliás, para vocês também. Põe a mão na frente e atrás, vai, vamos lá. Tenta endurecer o abdômen sem contrair lombar. Eu pago aqui para dizer quem não consegue fazer, quem consegue separar isso. Não é tão fácil. Só que a hora que vai na Pilates, contrai o core. Imagina, contrair aqui abdômen, contrair lombar. Para, porque não é assim que se faz, entendeu? Aí, em vez de ajudar, piora a lombalgia, né? Então, eu falo, tudo é como é feito. Exatamente. Doutora Day, quer comentar alguma coisa? Eu acho que uma outra coisa que poderia ser interessante comentar, a doutora Dailin tem usado muito onda de choque, né, que é um aparelho de energia mecânica que pode ajudar também nas dores miofaciais. Principalmente eu vejo os pacientes que não gostam de agulha, sabe, às vezes não toleram muito o dedo, né? Você quer comentar um pouquinho também? Acho que estamos aqui, né, para comentar de modalidades também. Então, o tratamento por onda de choque é um tratamento mais ou menos novo aqui no Brasil. Que é médico, 10 anos. É um tratamento, é um procedimento médico. E então assim o mecanismo é parecido com o de litotripsia, só que com energia diferente, frequência diferente, intensidade diferente. Então assim é uma energia mecânica sonora que tem efeito anti-inflamatório, efeito analgésico. Ele atinge, dependendo da intensidade que você usa, do cabeçote que você usa, ele atinge uma profundidade muito boa. Então, assim, para dor crônica, mesmo às vezes dor aguda, assim, assim, a dor inflamatória de fascite plantar, tendinite aquileu, miofacial, bursite trocantérica, sinusite, na verdade, assim, né, para retado de consolidação. Então, assim, é uma nova ferramenta de tratamento de dor, muito eficaz. Vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer. São Paulo, a doutora Aline tem na clínica, eu tenho na clínica HC, também. isso. Na HC também temos, A gente agora tem vários aparelhos novos para fazer pesquisa também. Onda de choque. Terapia por onda de choque. Radial e focal. São tipos diferentes. Um é mais profundo, mais para a parte óssea, e outra parte mais músculo-ligamentar. Tanto que todas as Olimpíadas, o aparelho de onda de choque foi, né? O que o atleta tem, né? Quer dizer, geralmente são hipermóveis, tem muito miofacial, muito tendinopatias, entesites, né? Não sendo a fratura, vamos dizer, o resto dá para tratar também. É um dos métodos, né? Você citou o osteopata, né? Eu, quando tenho dor, vou no quiroprático. O quiroprático com formação, tem a faculdade de quiropraxia, tem uma aqui em São Paulo e tudo mais, e você tem profissional que vai atuar num elemento que a gente acaba não conseguindo atuar, nem com a acupuntura, nem com a reabilitação convencional, mas que faz parte da medicina chinesa, que é o ajuste de microdesvios, né? E que a gente tem essa falha mesmo, é nítido isso, que a gente não tem essa formação para isso e que muitas vezes isso é necessário para a resolução de um processo. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que estamos aqui com 2 fisiatras, né? Como é que vocês fazem a orientação da questão da altura do travesseiro? Como é que vocês falam para os pacientes de vocês corrigirem a altura do travesseiro? Tem que deitar de lado, tem que ser material que acomoda aqui, tá? Não é todo mundo, viu, Marcelo? Você adaptou bem, mas de 10, eu acho que 2 gostam do viscoelástico tempur. A maioria não gosta, porque o problema é que se você rodar um pouquinho, ele não acomoda.
Entendeu? Então, se rodar um pouquinho, ele já incomoda. Então, às vezes, a gente fala, não pode ser floco de espuma, tem que ser bloco de espuma, pode ser latex, que é muito bom também, né? Essa de ter blocos é interessante. Às vezes, está viajando, se puder não ter o de pena, pena é terrível, porque tem ar, vai afundar. Então, às vezes, a gente põe, pega de espuma, e se não for suficientemente alto, pega a toalha de banho e dobra, porque aí, pelo menos, você fica embaixo. Você pode pôr dentro da fronha ou embaixo. Né? Isso é. E outra coisa que aí é a prática, desculpa, é um pouco diferente. Conversando com quem faz colchão, esse pessoal, na verdade, duração do colchão são 5 anos. Né? 5 anos já é o meio que máximo. A não ser o tempo que dura, que eu vi que o elástico dura 8, 10 anos, todos os outros. O problema não é a mola, é a espuma, não dura tudo isso. Então, dura 5. Tá? Pelo menos é o que a gente recomenda na prática. Então, desculpa dizer, até meus pais que moram nos Estados Unidos, lá colchão tem 10 anos de garantia. Não dura tudo isso. Conversando com quem fabrica colchão, tá? Pelo menos é a nossa prática. Então, eu falo, 5 anos é o limite bom, mas que isso começa a ter essas coisas. Eu fiz o doutorado numa coisa relacionada à postura deitada. A gente não tem nada relacionado com isso. É um problema sério. A gente não tem elementos técnicos algum para rebater algum argumento do vendedor de colchão. A gente não tem nenhum argumento técnico. O problema é a espuma, que não dura tudo isso, né? A gente, então, no caso do travesseiro, o melhor é você ter um modelo que seja com várias lâminas, onde você escolhe. Você quer usar 3, aí você experimenta. É ao gosto do freguês mesmo, é a sensação. Não tem nenhum recurso técnico. E teria que apoiar. Teria que apoiar, principalmente de dor crônica. Tem que ter no meio das pernas, no meio dos braços e no abdômen. Por quê? Porque joelho não gosta de joelho. Se você não apoia nada, a fisioterapeuta falou, mas por que fala? Porque joelho não gosta de joelho, vai fazer isso. Fez isso, está rodando, está tracionando todo o lombo sacral e glúteo, né? Aí, e não apoiando, vai cair, né? Tudo bem, quem não tem dor, tudo, né? Mas na prática, com aquele apoio do Ricardão ou a do Lurdinha, né? Como diz que a gente chama, que é aquele travesseiro de 1,5 m ou para cima, né? Aquele grande, e dá o conforto, pelo menos. É difícil em velhinhos, eles não querem usar. Mas dos jovens, geralmente, quando usam, acomoda e fica bem, né? Pelo menos é o que a gente vê na prática. Com relação a colchão e travesseiro, compre o melhor que o seu dinheiro puder suportar, tá? Porque os melhores vão ser os mais caros, e os melhores vão acomodar minimamente questões cotidianas, como pessoa que rola muito na cama e o parceiro quer tentar dormir. Acontece isso. Tem colchões que conseguem isolar um pouco mais o movimento ali, então quem rola muito na cama, o outro não consegue dormir. Então vai pelo preço mesmo, que tem menos chance de errar. E se puder, desculpa até, e se puder, exija que a loja te dê um mês para trocar. Aqui tem uma grande rede que eles dão isso, já de graça, sem aumentar o preço. Então, isso é importante, porque se você deitou, concorda que roupa você troca, e colchão não vai trocar, por quê? Vai morrer com 3 mil em casa? Que isso? Não é assim, né? Sim. Então, por favor, se puder, veja, porque geralmente estão tabelados, tem um desconto X, mas se puder a rede te ajudar a poder te dar um prazo de troca, é a melhor coisa, né? Porque às vezes você acha que está duro ou está mole, aí chega em casa, depois de uma noite, fala, está meio duro, está meio mole, né? Aí você vai trocar. Então, falando de colchão, e acho que isso é até para nós, né? Para a nossa vida mesmo, né? Que nós também temos, né? Músculo, osso, tendão. Quem não tem? O que eu vejo é o seguinte, quando tu vai comprar, eles vão te vender, eles falam do colchão de mola ensacado individualmente, que isso é bom para o casal, porque daí quando um se mexe, não passa para o outro. Só que o que eu vejo que o pessoal começa dali a pouco, de muito pouco tempo, começa a ter dor com o tal do colchão com mola ensacada individualmente. Então, eu queria saber se vocês... Alguns são meio moles. Alguns são meio moles e aquela camada em cima não é, quer dizer, grosso o suficiente. Por isso que acaba dizendo, vale a pena ter o pillow top. Então, isso aumenta um pouco do preço, sim.
né? E o ideal é comprar de dupla face, porque hoje em dia tem muito colchão só de um lado, não cai nessa, porque aí você não vai poder virar, né? E virar, chama todo mundo, até porteiro, porque senão a empregada vai te passar conta do que está com dor nas costas, que pegou aquele colchão e trocou e murou, entendeu? Tem essas questõezinhas, né? Não é? Então chama porteiro, todo mundo para virar o colchão. Então, buscando uma solução para os travesseiros, eu observei que os travesseiros mais largos, eles acomodam melhor a cabeça e são mais fáceis de afofar. Então, ele acomoda muito melhor que o travesseiro pequeno, mas não os mais altos, os mais largos. Só cuidado para não afofar muito, porque a hora que afofa, quer dizer que ele sobe, mas ele desce. Então, mas é que esse é o problema. Todos eles tendem a tende a cair um pouquinho. A cair. Então, ele fica mais tempo sem trazer abaixar, transtorno, né? Abaixar e trazer o transtorno. E uma boa dica é pedir para deitar na loja do colchão com travesseiro e pedir para alguém olhar por trás. Se a cabeça está reta em relação ao resto, já está, né? Já tá, mas que não pode ser de pena, porque, né? Ou esses que é mais que acomoda. Eu até queria tirar dúvida a esse respeito. Eu costumo dizer para meus pacientes que eles devem procurar a altura do travesseiro puxando uma reta da ponta do nariz com o meio do umbigo, que daria mais ou menos essa distância aqui. Eu não sei se isso tem procedência, se funciona. Na prática, eles medem assim o papel. Eles medem, entendeu? E eles marcam para o paciente, só que depende muito do material. Esse que é o X. Aí, né? Aí, na hora de deitar, por isso que eu acho que tem que olhar por trás para ver se a cabeça está... sabe? Não tem outro jeito. Porque se o material for, né? Aí, isso que é a dureza. É a prática mesmo, né? Ela quer dizer, não é o travesseiro pequenininho, porque ele tende a ser meio baixo também, pequeno. É verdade. É verdade. É verdade. É queen, né? Na verdade, tem até esse nome, normal, king, queen. É verdade. Encerramos. Encerrando sessão sono. Agradecemos os palestrantes. Obrigada.